Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. E aí, como é que tá o áudio aí? Tá legal? Tô terminando de organizar as coisas aqui ainda, mas tava aqui meditando, cabelo louco, ó, cabelo doido, cabelão doido. Foi arrumar, piorou, né? Como é que é pra cá? Bom, é o seguinte, estamos aí para dar continuidade à nossa playlist O Evangelho no Lar, né? Como vocês sabem. E aqui, a cada dia sim, dia não, a gente grava, né? Faz uma prece. E eu tava aqui agora meditando um pouco, né? E de repente senti uma energia, né? Forte chegando aqui. Depois eu vou contar para vocês o que é. Ainda não descobri. Mas vamos ver se a gente descobre, né? Enfim, coisas de família, provavelmente. Pela qualidade da energia, né? Louco isso, não é? Enfim. Bom, como vocês sabem, eu começo um pouquinho antes aqui meditando um pouco, refletindo sobre os assuntos, sobre as coisas, sobre a vida de modo geral. E aí eu pego aqui como é que eu falo? Pego aqui uma música aqui que eu fico ouvindo, e aí eu fico então meditando, fazendo uma respiração profunda, me concentrando, enfim, tentando entrar nessa vibração mesmo, né? De prece, nessa egrégora, vamos dizer assim. Tá certo? Então aí a gente já fica preparado. A ideia é criar uma exteriorização de energia, ou seja, né, quando a gente está num dia de ordinário, que eu gosto de chamar, né, literalmente é isso, né, quando você está no teu dia de fazer coisas, de realizar coisas, no seu dia a dia, né, o dia burocrático da vida, né, que é ter que se virar para pagar boleto, né, ou às vezes cuidar da casa, ou às vezes, enfim, né, o seu dia a dia prático, vamos chamar assim, né, que exige que a gente tome conta de várias coisas, faça várias coisas durante o dia, né, e aí você vai acumulando energias nos espaços que você passa, você vai acumulando energia com pessoas que você fala, com coisas que você cruza, pessoas que você cruza, né, e enfim, você vai acumulando essas energias. Aí quando você chega nesse momento de prece, quando você começa a fazer uma exteriorização energética, aí então você começa a jogar essas energias fora, né? E obviamente, como você está no seu cantinho, no seu lugar, onde tem um somatório das energias que você cultiva, né? Que é a sua casa, é o seu cantinho de prece, enfim, é o cantinho da casa que você prefere, às vezes seu quarto, às vezes sua cama. Ali, como tem uma média da sua energia, né? E às vezes a gente conta com, às vezes não, muitas vezes a gente conta com a energia dos bons espíritos, dos bons amigos, né? Que vêm nos visitar durante o dia. Eles preparam alguma coisa ali para nós, para a gente, naturalmente, quando você exterioriza, acontece uma troca energética, né? E aí a gente fica um pouco mais sutilizado. Então é importante a gente passar alguns momentos do dia fazer uma exteriorização energética, porque aí a gente vai ficando mais leve na hora da prece, né? E é isso que eu estava fazendo aqui agora há pouco, ouvindo uma música calma, né, de preferência. E é isso, tá certo? Então vamos lá. Como vocês sabem, aqui a gente faz um tipo de prece raciocinada, né, onde a gente pensa e discute o que a gente lê, né? E para isso a gente usa 3 livros base. O primeiro deles é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Já que o Evangelho no Lar é uma proposição espírita, por isso a gente usa esse livro, tá? A gente tem lido também esse outro livrinho agora que entrou essa semana aqui pra gente ler, que é Momentos, do Francisco Cândido Xavier, e Ditados do Emmanuel, né? Que era o guia espiritual dele, um dos guias espiritual dele, né? O mais direto, vamos dizer assim, o mais imediato.
E a gente usa também esse daqui, né? Mensagens de amor e autoconhecimento do Sri Prem Baba, né? Que tem umas ideias muito bem organizadas aqui, eu acho bem legal assim, e ajuda a gente criar, vamos dizer assim, um cenário, né? Um painel onde a gente possa discutir as ideias, enfim, e também fazer a prece, cujo objetivo dessa playlist é esse, tá certo? Então, já tendo exteriorizado um pouco de energia, tendo entrado nessa vibe, aqui do lado nós temos aqui um incenso hoje, né, perfumando o ambiente. Tem essa musiquinha calma, tem o Giló dormindo aqui em cima. O Giló é o meu gato, né, ele fica aqui dormindo próximo de mim, ouvindo musiquinha, que ele também gosta de música clássica. e a gente pode começar então evocando os bons amigos. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui, preparando o nosso ambiente para fazer preces e boas vibrações para aquelas consciências que de uma maneira ou de outra se aproximaram ou tiveram a ver com a gente hoje, durante o dia. Pai de infinita bondade e amor, que vós, os bons espíritos, possam ajudar e colaborar com os trabalhos do dia de hoje, dando-nos a segurança necessária, permitindo que nós façamos umas leituras proveitosas, né? E que isso canalize em boas vibrações para as consciências que forem alvo das nossas preces no dia de hoje. Agradecemos a saúde, a oportunidade da vida, da respiração, da paz. Agradecemos também aos desafios que recebemos, pois eles é que nos estimulam na nossa lapidação consciencial. Sendo assim, pedimos e agradecemos enormemente a cada um de vós, bons amigos, que estejam sempre do nosso lado, orientando os nossos pensamentos e permitindo que nós possamos tirar desses livros o melhor possível no dia de hoje. E que Jesus, o nosso Mestre, abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Entendi. Agora acabei de entender a energia de hoje. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Está na página 243, capítulo 24. É a primeira leitura do capítulo. Candeia debaixo do alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, né? Ou seja, um suporte de velas, não é isso? A fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou coloque debaixo da cama, mas deve ser colocada sobre um velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, pois não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser revelado e aparecer publicamente. Está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Aliás, olha só que exemplo forte, eu vou fazer um adendo aqui,
que é o seguinte, né? O exemplo é forte porque só um detalhe bobo, né? Na época de Jesus e desses evangelhos escritos, não existia luz elétrica, né, gente? Então uma candeia era uma coisa extremamente importante, né? Ela ganha um vulto de importância muito grande, né? Aí vem: seus discípulos se aproximando disseram: por que falais por parábolas? E respondendo lhe disse: porque foi dado a vós conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe será dado e ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e nem compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se tornou pesado, seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que os olhos não vejam e os seus ouvidos para que não ouçam, para que seu coração não compreenda e nem se convertam, permitindo que eu os cure. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15. Bom, aí vem a explicação. Mima, o que você está fazendo aqui? Vai. Bom, causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto ele mesmo encobre constantemente o sentido de suas palavras sobre o véu alegórico, que nem todos podem compreender. Ele se explica ao dizer a seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão ainda à altura de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo seria inútil por enquanto. Mas digo a vós, porque vos foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia perante o povo como se faz com as crianças cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Dessa maneira, indica o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre um velador, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Isso é, não é prudente revelar precipitadamente todos os conhecimentos, pois o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige, porque há pessoas às quais a luz muito viva ofusca sem esclarecer. Acontece com a sociedade em geral e mesmo com os indivíduos. As gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura, mas cada coisa deve vir ao seu tempo, já que o grão semeado fora da época do plantio não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve cedo tarde de ser descoberto, pois atingindo um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. As trevas da ignorância lhe pesam. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiarem por entre as coisas do céu e da terra, eles tratam de raciocinar e refletir sobre a sua fé. Por isso é que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé enfraquece. Se, em sua prudente sabedoria, a providência só revela as verdades gradualmente, sempre as desvendará à medida que a humanidade esteja madura para recebê-las, mantendo-as em reserva e não debaixo do alqueire. Porém, quando os homens as possuem, as escondem do povo, a maior parte do tempo, apenas com o intuito de dominá-lo. São estes que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Foi por isso que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu dos mistérios. O povo, atingindo a maturidade, quis conhecer os seus mistérios a fundo, e então eliminou a sua fé,
o que era contrário à observação. Não pode haver mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que não há nada secreto que não deva ser revelado. Tudo que está oculto será descoberto, e que o homem ainda não pode compreender na Terra lhe será sucessivamente revelado em mundos mais avançados enquanto estiver purificado. Aqui na Terra ele ainda está em meio a um nevoeiro. Ele vai continuar, né? E é lógico que a gente já entendeu a ideia do que se fala nessa leitura, e eu acho que é completamente razoável, né? Nem todo mundo tem a mesma percepção, porque são pessoas que têm universos diferentes, né? Tem uma frase do Emmanuel, né? Tem uma frase do Emmanuel que diz, né? Não peça a alguém aquilo que ele não tem para te oferecer, né? Que isso é até desonesto com essa pessoa, né? A pessoa não tem um negócio para te... Por exemplo, uma pessoa que não tem educação, não adianta você querer que ela te trate com educação, ela não tem. Às vezes não é nem por maldade, ela simplesmente não vai te tratar bem porque ela não tem educação. E não adianta você querer esperar, porque, né, é uma imbecilidade sua. Ela não tem, ela não vai te entregar aquilo que ela não tem. Isso é um exemplo muito bobo, né, sórdido. Mas isso funciona em todos os universos, né, intelectuais, né? Por exemplo, não adianta você querer conversar com uma pessoa estúpida, uma pessoa grosseira, usando palavras educadas, porque para ela isso não faz sentido. Ela vai achar que você é uma pessoa boba, ela vai te menosprezar, porque ela acha simplesmente que, né, ela não entende essa linguagem que você está falando. Então, assim, para cada pessoa, para cada universo em si, porque cada pessoa é um pequeno universo, para cada pessoa você precisa minimamente ter um pouco de empatia para entender esse universo e falar de igual para igual com essa pessoa, né? Porque senão não adianta, não vai rolar, entendeu? E obviamente eu entendo assim, ó, quando a gente vem aqui para o planeta Terra para passar por uma experiência, né, de encarnação aqui na Terra, é óbvio que a gente está numa faixa vibratória, né, a gente precisa evoluir algumas coisas emocional, né, e isso tudo, e assim, por mais que você tenha universos diferentes, você tem alguns pontos em comuns que permitem que a gente reencarne aqui na Terra. Então, assim, a gente tem pessoas muito diferentes, mas todas elas têm vamos dizer assim, tem um cerne, vamos dizer assim, né, que é mais ou menos parecido com todo mundo, né? E aí o que acontece na maioria das vezes é que a gente sempre baliza o outro pelo que a gente é, pelo que a gente viveu, pelo que a gente foi educado, né? Então a gente sempre acha que o outro vai reagir ao mundo, ou vai interagir com o mundo, né, de acordo com aquilo que a gente espera. Mas não é assim, porque são universos diferentes e cada um tem uma experiência diferente, né? Tem outra frase do Emmanuel que eu gosto muito, que diz o seguinte, né, em função de suas histórias todos têm razão, né? Que é muito legal essa frase também, que diz o seguinte, né, se às vezes a gente quer culpar o outro, ou quer julgar o outro, né? Mas falar, mas será que se você estivesse no lugar do outro, efetivamente, será que você não faria igual? Né? Será que você não faria pelo menos parecido com o que o outro faz? Né? Porque é muito fácil você ficar do Olimpo, assim, olhando lá para baixo e julgando os outros. Ah, mas isso aqui, aquele ali é isso, aquele lá, aquela ali, aquele lá, né? É muito fácil. Mas talvez se você estivesse na pele do outro, talvez você agisse às vezes até pior do que o outro, né? Então nisso a gente precisa ter um pouco de empatia. Quando você começa a desenvolver esse sentimento da empatia e começa a se colocar no lugar do outro, né, aí a coisa vai ficando séria, né, vamos dizer assim. E obviamente Jesus sabia disso, né? Jesus, que era um ser extremamente evoluído e continuou evoluindo, né, após a sua passagem por aqui, ele obviamente sabe disso, né? Ele sabia que existiam seres que não, entendeu? E talvez isso até justificasse a vinda dele para cá, porque ele precisava plantar essa semente, né? A semente da ideia de Jesus, né?
da ressurreição de Jesus, essa ideia de Jesus, né, de o amor ao próximo, sem cobrança, sem nada. Ele precisava plantar isso de algum jeito. E aí, quando ele encontrou solo fértil, essa semente veio, a providência, né, Deus, Espírito Santo, você chama do que você quiser, permitiu que Jesus viesse aqui e trouxesse essa boa nova, né? Jesus é a boa nova em si, né? Que ele vem e apresenta essas novas ideias de amar ao próximo, de empatia, de compreensão, né? E aí, quando essas ideias são implementadas em solo fértil, né, que poderíamos chamar assim os apóstolos de solo fértil, algumas pessoas ali em Nazaré, talvez, né, ou enfim, pelos lugares em que Jesus passou, que puderam ouvir a boa nova e fez sentido para elas, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um paralelo com isso, né? Às vezes a gente tem determinados governantes porque faz sentido, isso ecoa nas nossas consciências. Então, quando eles conseguem acessar as nossas consciências de algum jeito, aquilo faz sentido. E aí faz sentido, você fala, não, esse cara, ele fala a minha língua, né? E é engraçado que aí você começa a julgar o outro por você, né? É muito louco isso. Mas aí o que eu quero dizer com isso é que quer dizer, o que está acontecendo na média do mundo, em termos de razoabilidade, vamos dizer assim, né, tanto para bom quanto para ruim, é simplesmente a expressão da nossa consciência. E aí entra a questão de que a gente tem que se educar, a gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que correr atrás, sabe, tentar aprender, tentar desenvolver coisas, e, né, não que a gente não esteja fazendo isso, mas quando você tenta evoluir dentro ter uma evolução consciencial ativa, trabalhar para isso, estudar para isso, para tentar desenvolver essa consciência, é óbvio que a gente vai fazer isso, vai conseguir lapidar essa consciência mais rapidamente. Isso é muito importante, né? Mas é um trabalho que tem que ser ativo. Por quê? Porque no meio desse universo de coisas, de todas as pessoas que estão encarnadas nesse momento, de consciências que estão nesse momento encarnadas, e sem contar nas desencarnadas, mas só falando das encarnadas, tem pessoas de todo tipo. E aí o que a gente tem que fazer na medida do possível é se educar, é tentar melhorar a consciência, né? E obviamente não é só isso, né? Tem que fazer essa consciência ser ativa, essa consciência que é honesta, que faz o bem, que pensa o bem, que ela se coloque em prol do mundo, né? Não é para ferir os outros, para ferir o orgulho do outro, nem para ferir, sabe? Mas respeitando o outro, cuidando do outro, sendo empático com o outro, mas obviamente fazendo com que o bem prevaleça, né? Porque de certa maneira o mundo está do jeito que está, porque parece que a gente se acostumou a colocar o bem como, eu não quero incomodar, eu não vou admitir a minha fé, a minha crença, os meus valores, porque eu não quero ser, como é que eu vou dizer assim, sabe, me colocar numa posição de descanso. Não quero ser orgulhoso fazendo isso, né? Mas aí tem uma linha muito tênue. Mas também não fazer nada, se você se julga uma pessoa do bem, uma pessoa legal, e você não faz nada, você simplesmente está deixando espaço para que uma pessoa mal intencionada possa colocar as opiniões dela no mundo. E obviamente, né, causar um barulho, uma vibração negativa, porque essa pessoa que ainda não acordou para a vida continua colocando, né, implementando a postura dela como um valor interessante, quando às vezes não é, né? Então a gente que sabe que a gente não é perfeito, mas que a gente tem coisas boas a oferecer, que a gente ofereça essas coisas boas,
Que a gente fale para as pessoas que, olha, isso não está certo, sabe? Não tô com raiva, não tô com nada, mas olha, isso não está certo, isso não me parece bom, minha opinião é diferente, sabe? Falando calmamente, falou, olha, isso não é legal, isso não está certo, isso não pode ser assim, né? Porque pelo simples fato às vezes de você não concordar, e tá tudo bem, eu não concordo. Por quê? Porque não interessa porque eu não concordo, eu acho que não. É uma opinião minha que eu prefiro resguardar, mas eu acho que, certo? Porque se você colocar assim, o mínimo que o outro vai fazer é refletir. Isso já é maravilhoso. O que está acontecendo hoje em dia? Ninguém coloca suas opiniões, porque, né? Quando alguns tentam colocar suas opiniões, umas opiniões absurdas, de uma maneira muito enérgica, muito violenta, às vezes, tentando enfiar a goela abaixo uma verdade que nem é verdade, sabe? E vamos falar assim, me incluindo, mas qualquer um fala qualquer bobagem o tempo inteiro, e a gente precisa saber discernir se aquilo que está vindo daquela fonte é bom, se não é bom, o que é, né? E obviamente todos nós tentando melhorar, porque esse que é o grande lance, né? Independente de qual caminho você siga, você precisa melhorar. E isso aí é uma postura evangélica que tem a ver com essa leitura de hoje, que é colocar a luz num velabro, né? Colocar a luz num velador, enfim, colocar num lugar mais alto onde essa luz possa ser vista pelas pessoas que chegam, né? É importante a gente fazer isso, né? Porque não dá para também simplesmente, sabe, eu coloco a luz sobre o velador e tranco a porta. Então assim, a minha casa está super iluminada, mas eu não cedo um facho de luz para quem quer que seja. Não dá para ser assim, né? Tá certo? Então vamos fazer a nossa prece aqui. Eu gostaria que nós fizéssemos uma prece pelos nossos familiares, tá? Eu vou pedir isso porque, enfim, eu tô com uma sensação estranha. Gostaria que a gente criasse uma egrégora e afinal de contas faz tempo que a gente não faz isso. Vamos lá? Bons amigos, bons espíritos, permitindo-nos uma boa vibração a partir de agora, para que vós, os bons espíritos, conduzam essa vibração aos nossos familiares que estejam necessitados dela. Pai de infinita bondade e amor, que nós possamos oferecer essas energias anímicas, que elas possam ser trabalhadas para a solução das dificuldades dos nossos parentes, pois afinal de contas em algum momento estiveram alinhados conosco para o reencarne e obviamente trouxeram conhecimentos e aprendizados que compartilharam e compartilham conosco desde então. Pai, ainda não compreendemos totalmente os teus mistérios, mas se a causa vem de ti, deve ser uma causa verdadeira e poderosa. Assim, pedimos humildemente que vós, que através dos bons espíritos, a tua palavra se faça viva, poderosa nas mentes de todos eles, e que nós, se possível, possamos ajudar de alguma maneira, e que essa vibração seja o elo de ligação
entre todos nós e esses seres, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem de todos. Raciocínio interessante do Emmanuel, né? Enfim, gostaria que nós fizéssemos uma prece agora por nós mesmos, tá? Pelas nossas dificuldades, pelas coisas que nós queremos para nós, pelas coisas que têm tirado a nossa paciência, o nosso sono, tá? Então, que cada um possa pedir. Hoje o negócio tá, hein? Pedir para as nossas dificuldades, para a liberação das nossas dificuldades, né? Para a solução delas às vezes, mas não totalmente, porque na medida em que nós temos força, né, nós vamos desenvolver, né, chegar a um termo, resolver essas questões, né? É que às vezes às vezes a gente não entende porque às vezes as cargas são muito pesadas, né? E muitas ao mesmo tempo, né? Mas obviamente convidando para que a gente tenha uma tomada de atitude, né? Mas enfim, os bons amigos sabem exatamente o peso que nós conseguimos carregar, e eles sabem exatamente o que cada um precisa. Mas não custa a gente pedir, né? Não custa a gente pedir. Então que a gente peça a solução das nossas dificuldades e que Jesus nos abençoe. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Que os nossos bons amigos possam amparar-nos, amparar os nossos pensamentos e dar-nos o ânimo necessário para desenvolver e resolver as nossas ideias. Que a nossa calma, nossa paciência possa ser ferramenta ativa na construção de um bem maior. Que a nossa empatia possa perceber a limitação dos nossos irmãos e que nós possamos oferecer algo de nós por eles, cristalizando em nós o amor ensinado por Jesus. Que vós, os bons espíritos, tenham paciência conosco pelas nossas limitações conscienciais e que nós possamos fazer do nosso período de reencarne um período produtivo e abençoado. Permite-nos, bons amigos,
a ter a prosperidade monetária necessária para a nossa paz interior. Permite-nos também que nós possamos ajudar aqueles que caminham conosco, iluminando-lhes o caminho. Sendo assim, pedimos humildemente a Jesus que abençoe cada um de vós pelo trabalho, pela paciência e pela paz que transferem a nós, e que essa egrégora de luz possam também abarcar-lhes, dando-lhes um minuto que seja de tranquilidade nesse universo tão denso em que habitamos. Sendo assim, que o Altíssimo ilumine os nossos caminhos e os nossos pensamentos, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Medo da liberdade. Às vezes, o que impede de manifestar os seus dons e talentos para a realização do seu propósito é o medo da grandeza da sua alma. Muitas vezes, o maior medo não é de sentir dor, mas sim de ir além dela e se deparar com algo que está além dos domínios do seu ego e da sua mente, além das suas referências. Você tem medo de se mover em direção a um lugar desconhecido, algo que você não domina. Embora isso seja tudo que você quer, embora seja extremamente prazeroso crescer, expandir e desenvolver essa sua força, você tem medo. Você tem medo de ser livre. Mas a realização do propósito da alma está diretamente relacionada a essa liberdade. É aquela história, né? A gente tem o nosso lado emocional, que ele funciona como uma lente de aumento, né? Quando alguma coisa não está legal no nosso emocional, a gente coloca a lente de aumento ali, aquilo ali, obviamente, nessa lente de aumento, ela é como se fosse um fermento, né? Você joga ali um fermento, aquilo ali cresce imediatamente, aquilo ali ganha espuma e aquilo ali toma conta da sua vida, né? Se a sua vida, por exemplo, fosse fosse um quadrado, imagina um quadrado, né? Fosse um pequeno espaço circunscrito, por exemplo, dessa tela, né? E aí, por exemplo, aqui está meu rosto, só vamos dar um exemplo, né? E é como se o meu rosto fosse o problema. Quando eu faço isso, pronto, ele já ganha a tela inteira. E o resto que sobra, praticamente, a gente não percebe, né? Então é isso. Ao passo que a vida é o que está, né? A vida é esse cenário, essa coisa, aquela cadeira ali no fundo, essa parede, essa camiseta, é tudo, né? Mas a partir do momento que a gente começa a colocar foco em uma determinada coisa, nosso emocional se balança, a gente bota foco, essa lente de aumento amplia aquilo de um jeito tudo e aquilo toma conta da nossa vida. E aí a gente acaba, né? Por medo, na verdade, a gente acaba ampliando, né? Por medo de não conseguir, medo de não ser suficiente, medo de não... Enfim, a gente acaba olhando assustado para aquela coisa, e aquela coisa acaba ganhando um tamanho gigante.
Ao passo que quando você tem um espírito mais livre, mais sensato, mais autônomo, né? Você simplesmente vai observar as coisas como elas são, sabendo que você nem sempre pode mudar as coisas e nem sempre você deve interferir nas coisas, né? Até porque tem coisas que não são da nossa competência, tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, e tem coisa que se a gente está na vida a gente interfere, mas se a gente não está na vida não faz a menor diferença, ela vai continuar. Entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem um filho problema, um parente problema, não importa. Se você interferir na vida dessa pessoa e cuidar da vida dessa pessoa, beleza. Mas se você não tiver, essa pessoa vai continuar e os problemas dela vão continuar. E ela vai ter que aprender a resolver os problemas dela, ela vai ter que se virar. Mas como você interfere, essa pessoa nunca sai do lugar. Né? Então assim, a gente acaba tomando conta da vida do outro. Às vezes por medo de uma coisa, um medo, enfim, calacrado dentro da gente, né, entronizado dentro da gente, a gente acaba transformando a nossa vida por causa de um medo, por causa de uma coisa. E a gente perde a capacidade, né? Porque viver isso, a vida é uma coisa tão maravilhosa que a gente tem que ter uma certa frialdade, né? A gente tem que ter sensibilidade, obviamente, mas a gente tem que saber que tem coisa que não dá, tem coisa que não dá para resolver naquela hora, tem coisa que tá tudo certo, é o que é e tá tudo bem. E aí entra aquela questão, eu vou fazer alguma coisa para poder ajudar, desde que eu não me prejudique. Então assim, eu posso ajudar, desde que isso não me prejudique, eu posso ajudar em alguma coisa. E isso é o que vai ficar, isso é o mais importante. Mas você se matar para ajudar o outro, tá errado. Aí tem desequilíbrio nisso, isso não é legal. E agora, mas qual que é esse ponto? Não sei, cada um tem o seu, cada um vai ter que aprender por si mesmo, né? Como é que chega nesse bom senso aí? E isso faz parte da nossa lapidação consciencial, da nossa evolução emocional, nosso controle emocional, né? Então cabe a cada um descobrir o seu. É por isso que a gente tem que continuar estudando, tem que continuar lendo, aprendendo, refletindo, né? E obviamente dando exemplo na medida do possível, que é para colocar essa luz em um lugar em que alguém possa ver, né? Para não ficar só, né? Tipo, eu sou maravilhoso, mas ninguém sabe. Né? Isso não funciona, tá bom? Então vamos refletir sobre isso, né? Sobre esse nível de espiritualidade. Que vocês tenham uma boa semana e que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom, gente? Muito obrigado e até lá.